Um adolescente que busca encontrar a própria identidade entre dois mundos, o mundo das comunidades, das favelas, e o mundo da classe média, que acaba o absorvendo num determinado momento da vida, um momento inclusive muito delicado, depois que ele passa um ano hospitalizado por conta de um acidente que sofre, provocado pelo próprio pai. São todas essas angústias que estão no livro Minha Cabeça Dói, de Alê Mota. É um livro curioso, porque, embora ele tenha uma linguagem muito fluente, uma linguagem adolescente mesmo, acaba difundindo nisso uma certa profundidade psicológica muito, muito grande no personagem. Um livro que inquieta exatamente por suas verdades. Ale, vamos falar Minha Cabeça Dói, escrito na primeira pessoa, mas o que primeiro chama a atenção no livro é a questão da linguagem. Queria começando falando um pouco sobre essa questão da linguagem, porque você busca uma linguagem cotidiana, até de certa forma áspera e despretensiosa, né? Quase que uma conversa mesmo que a gente tem com o protagonista, né? Como é que foi essa experiência de trazer essa linguagem que, mesmo não sendo rebuscada, é exatamente rebuscada por não ter essa pretensão de ser rebuscada? Pode parecer loucura o que eu estou dizendo, mas, enfim, é a impressão que dá. Deu para entender e eu fiquei feliz com a impressão que te deu, porque na verdade a ideia é mostrar um pouco desse pensamento adolescente, né? Do personagem principal, que é o Otávio, e colocar essa confusão mental dele e esse pensamento adolescente mesmo. Ele vai e vem nas ideias, ele tem as dúvidas, tem perguntas não respondidas e outras ele nem quer resposta. Mas o tempo inteiro a ideia é colocar de uma maneira muito direta, como o adolescente é, né? O adolescente ele consegue ser direto, ser objetivo, mas esconder muitas coisas. Então essa foi a ideia na linguagem. E eu acho que, pelo menos para você, você conseguiu captar completamente aquilo que eu pensei. Eu acho que ia ficar muito artificial se eu colocasse um personagem principal, adolescente, e uma linguagem muito afastada dessa realidade adolescente, que é uma realidade que às vezes é infantil, às vezes é adulta e muitas vezes é confusa. Então, foi por aí que eu trabalhei, né? Que bom que você entendeu a minha proposta. E há uma coisa curiosa também no livro, porque, embora ele vem de uma classe. Ele não vem, né? Ele já nasce numa comunidade e volta para a classe média, que era a situação da mãe dele, né? Uhum. Eh, Você acaba fazendo uma coisa que me desperta muita simpatia, que é não buscar tentar retratar a linguagem local, né? Há um certo respeito ao formalismo da linguagem, sem que ela perca a característica adolescente. Foi um trabalho também de cuidados, né? Gosto de pensar que eu tenho muito respeito pela palavra, né? Eu também escrevo micronarrativas, e mesmo no Minha Cabeça Dói, que é um romance, ele é curto, né? Tem a concisão, tem essa coisa mais direta. Eu gosto muito de não deixar nada muito inchado, de trabalhar pelo enxuto. É como se eu pensasse assim, em cada frase, em cada página, o valor de cada palavra. Eu não posso usar uma palavra em vão, eu não posso deixar de usar outra. E foi todo um trabalho, assim, né? Eu não quis exagerar, tem que trazer para a mente adolescente, mas pensando na concisão, nessa coisa do enxuto, que tem a ver com o que eu gosto, né, de escrever, como eu costumo trabalhar a minha escrita mesmo. O livro traz questões muito dramáticas e muito contemporâneas, né? A questão da violência doméstica, a questão das traições, a indefinição dos adolescentes, porque mesmo quando eles têm o direcionamento, como é o caso do meio-irmão do Otávio, né? O Uhum. Rui, ah, mesmo ele com aquele direcionamento muito certo, condicionado pelo pai, mesmo ele acaba tendo determinadas dúvidas, né? Quer dizer, foi difícil trabalhar com essa psicologia adolescente.
Vamos lá. Eu gosto muito dessa fase da vida, a adolescência. Eu sei que muita gente acha que é confuso, é trabalhoso, e as pessoas, em geral, assim, eu tenho uns amigos que morrem de rir comigo por gostar da adolescência. Mas eu acho uma fase da vida tão rica, porque você tem aqui a infância, né? Que você vai onde te levam, as decisões são tomadas para você e não por você, né? Um neném, uma criança, ela é levada para um shopping, para casa de um tio, para casa de um avô e não pode fazer nada a respeito. Ela só vai, né? Ela pode gostar ou não gostar, mas ela vai. O adulto, ele tem aquelas definições já, né? O trabalho, é o estudo, são seus compromissos, mas esse meio do caminho aí, que é a adolescência, é exatamente o meio do caminho, e são as descobertas. Tem esses momentos mais infantis, os momentos mais adultos, e os momentos em que você é apenas um adolescente. E eu gosto, eu acho que é um desafio pensar como um adolescente, mas eu acho muito interessante. Então, para mim, foi demorado, por mais que o livro seja curto, ele é pequeno, mas eu não escrevi rapidamente, foram anos, né? Fiz outros projetos no meio, voltei a ele. Eu costumo brincar que eu sei a roupa que o Otávio gosta de usar, de tanto que eu trabalhei ali no personagem, né? Por mais que seja pequenino e muito enxuto, eu sei exatamente o gosto dele, o que ele faria em cada situação, porque foi muito trabalhado, mas muito trabalhado para não soar artificial, exatamente isso. Eu não gosto de pensar que eu vou fazer um personagem muito plástico, que não funcione. Eu quero um personagem que realmente, quando o leitor for ler, ele se identifique, ele seja levado ali pela leitura, porque ele entendeu aquela história e ele acreditou nela, né? Então, assim, eu acho que é difícil, sim, trabalhar na mente adolescente, mas para mim é um desafio, assim, muito prazeroso. É um livro curto, realmente, 80 e poucas páginas, mas Sim. ele tem uma questão curiosa, né? Que é uma certa densidade no conflito entre a classe média e a classe mais baixa, né? O pai do Otávio, que a gente não sabe bem se é pai, né? Fica a dúvida. Ah, Proposital, ah, porque na vida a gente tem muitas respostas que a gente nunca vai ter, né? Perguntas e respostas que a gente nunca vai ter. a mãe dele deixa isso bem claro, né? Ela simplesmente se ausenta do conflito, Uhum, né? Quer dizer, é uma atitude também bem curiosa, né? Essa da ausência. Agora, sobre esse conflito aí que você administra de uma maneira, porque o Otávio ele não entende esse conflito, ou pelo menos não quer entender esse conflito, ou pelo menos não quer se preocupar com esse conflito, né? Sempre simplesmente diz, olha, meus avós são racistas, mas eles são os idiotas, uhum. né? Quer dizer, a solução tá bem prática. Quando há uma profundidade maior nisso, né? Quer dizer, também como foi o trabalho desses dois mundos aí, esse conflito que está dito de maneira até muito clara no texto, né? Mas que o personagem não se envolve. Que acontece? Eu acho que a gente vive num país que as diferenças sociais são tão gritantes, é uma coisa tão assim complexa, né, que a gente vive. E às vezes de uma proximidade, no Rio de Janeiro mesmo, onde moro, a proximidade de quem está muito mal e quem está muito bem financeiramente falando é uma coisa assim que chega a ser é, complexa, né? É complexa e simples, porque às vezes é a diferença de uma rua. E a gente viver com isso é estranho, né? Às vezes a gente vê o quanto é sofrido a vida para alguns e você andou 2 quadras, tudo melhorou, né? Como é que o adolescente encara isso? Muitas são as vezes em que o adolescente encara isso com raiva e ele não detalha muito, ele não tem poder para mudar aquilo ali. No caso do Otávio, ele sai de um período hospitalar imenso, né? E a vida dele vira por completo, ele vai para uma classe média alta, quando ele estava num lugar muito precário antes, e ele não é consultado, né? Então, na verdade, mostrar um pouco disso também, né? Nessa questão toda que a gente tem de desigualdades sociais, como é que se lida com a criança, como é que se lida com o adolescente, como é que cada membro da família lida com essas situações que podem acontecer de uma ascensão, de uma queda, de uma mudança drástica na tua condição financeira, social, e, enfim, isso engloba também a questão da violência, né? Que é uma questão, infelizmente, muito latente, muito real no mundo que a gente vive, na cidade do Rio de Janeiro e no país, né?
Como é que um adolescente lida com isso? Às vezes, o não ligar e só passar batido é um muro que ele criou para se blindar da situação, né? Já que ele não pode fazer nada a respeito, né? Então, realmente, são muitas questões no livro, mas muitas questões que eu tento colocar assim: um adolescente que está muito confuso, muito chateado, muito zangado, muito cheio de coisas que ele quer saber e não sabe, e nenhum adulto faz questão de que ele saiba, né, de ajudá-lo nisso. Como que ele lida com isso tudo, né? E muitas são as vezes em que ele vai lidar com sarcasmo, como ele é sarcástico, ele vai lidar com um certo desprezo, e na verdade, muitas vezes é um muro, né? Ele está se blindando, porque isso tudo dói muito, né? Mas ele não tem o que fazer. Há um humor sutil no texto, que perpassa Sim. todo o texto, né? Quer dizer, a história do certo amor bandido, né? Uhum, Que vive a mãe do Otávio, a história do racismo dos avós que acaba sendo, digamos assim, edulcorado, né? Com a condição uhum. social do genro negro, né? Quer dizer, você acaba ironizando com essas quase certezas todas sociais brasileiras, né? Quer dizer, como também foi lidar com isso? E nesse caso, eu acho que foi fácil, porque o adolescente ele tem muito disso, né? Ele brinca muito com as coisas que são de brincadeira e com as coisas que são sérias, né? Então, isso aí foi, acho que, o mais fácil de fazer. Não só porque eu também gosto de uma escrita sarcástica, mas o adolescente tem muito disso, né? O adolescente, ele facilmente ele vai zoar com a tua cara, adulto, e ali, como se nada, né? Ele não tá se incomodando com aquilo. O adulto tá revoltado, mas o adolescente, ele tá vivendo a vida dele. E eu acho interessante, eu quis botar luz aí no adolescente, justamente porque muitas são as vezes em que, nessa situação turbulenta familiar, a criança e o adolescente, ele não é, nada é muito explicado para ele. Depois que o livro foi lançado, Maurício, eu entendi como nasceu essa história. Essa história, e não era um adolescente, era uma criança, mas nasceu de uma cena que eu vi. Eu sou arquiteta, lido com execução de obras, né, além de escrever, e eu estava numa obra, e do lado de fora da obra tinha um rapaz que estava prestando serviço para a gente na obra, que ele estava discutindo com uma moça, ele, um rapaz muito novo, discutindo com uma moça também muito nova e uma criança agarrada na perna dele, que falava o tempo inteiro, papai, papai, e olhando para cima, olhando para o pai, né? Para o rapaz, e o rapaz discutindo com a moça, discutindo de uma maneira que até me incomodou. Eu quase parei a reunião que eu estava fazendo para ir lá fora ver o que estava acontecendo, só não parei porque a coisa cessou. Mas a coisa cessou com ele, mal despedindo dela, virando as costas dela, empurrando a criança. E naquele tempo de conversa ali, que foi uma discussão, na verdade, em nenhum momento ele olhou para a cara da criança, que era o filho dele, um dos filhos, porque depois eu fui perguntar para o meu mestre de obras quem era aquela criança, quem era aquela moça que estava conversando com ele. E ele me falou: Ah, essa é uma das esposas dele, ou uma das namoradas, não sei bem. Falou exatamente assim. E aquela criança é filho dele. Um filho que ele nem olhou na cara, um filho que ele, talvez ele, pela pouca idade dele também, não soubesse nem muito bem como ser pai, aquela moça talvez nem soubesse muito bem como ser mãe, uma situação muito assim que me impactou naquele momento e me inspirou a começar a história, que não tem nada a ver, né? A história é outra, mas foi por essa coisa do abandono, do não saber como lidar, porque nessa história a gente vê que a mãe não sabe muito bem como ser mãe, os avós não sabem muito bem também como lidar, o pai não sabe muito bem como ser pai. É uma situação assim que parece que tudo cai no colo de todo mundo e todo mundo meio que ignora e vai vivendo a vida. O que é muito terrível, né? E traz as cicatrizes, né? Que não só como na história, uma cicatriz posta que todo mundo está vendo, física, mas traz as cicatrizes que as pessoas vão levando, né? Que nós todos vamos levando, né? E um adolescente diante de uma situação dessa, uma criança diante de uma situação dessa, de abandono, de violência, ela vai tomando para si essas cicatrizes e vai levando a vida, né? E isso é tudo tão complexo, né? Por que não lidar com isso com sarcasmo? Um adolescente escolhe facilmente o sarcasmo para lidar com as dificuldades da vida. Ele tem muitas dores, né? Quer dizer, não só física, né? Que é a dor mais explícita dele, né? O acidente que ele sofre, né? Sim. E que fica um ano praticamente no hospital e tal. E a partir desse acidente ele é abandonado. Agora, ficam essas dores todas psicológicas dele também,
né? Ele, sim. embora seja um adolescente, seja um narrador, tenta narrar com a linguagem mais, digamos assim, mais chã, mas ele acaba criando uma complexidade psicológica profunda, né? Também como é que foi Sim. trabalhar essa questão? E por isso o título, né, Minha Cabeça Dói, porque eu acho que o tempo inteiro ele está ali lidando com essas dores, né? Tentando fingir que não se importa, mas lidando com essas dores. Eu gosto muito de pensar nessa questão da condição humana, sabe? Da natureza humana. O ser humano me atrai muito em todos os aspectos. Se eu tiver num supermercado, numa cafeteria, se eu tiver num elevador, meu marido brinca que eu faço amizade no elevador. E até mudou há pouco tempo, falou: não, você faz mais rápido, você faz na escada rolante. Mas eu acho que, não só por eu gostar muito de conversar, apesar de escrever pouco, eu falo bastante, sabe? Eu acho tão interessante a gente analisar o ser humano, né? E as reações, porque todos nós temos dores, dificuldades, obstáculos para vencer, injustiças para encarar, mas lidamos de maneira muito diversa. E eu acho assim fascinante trabalhar com isso. Então eu gostei demais de escrever e de brincar com essa mente dele e tudo isso pelo, porque ele estava passando, né? E como ele passaria e não passaria pelas situações, todo esse vai e vem que ele brinca, né? Porque ele é muito assim, né? Ele conta a história, depois ele vem de novo. Isso tudo é uma confusão que ele tem mental. Isso tudo é dor, né? Dor expressa de alguma maneira, né? Foi interessante, mas demorado. Apesar de, como eu falei, ser pequeno, demorou bastante. Eu escrevi, eu mudei, né? Eu vi que tinha que ser em primeira pessoa, tinha que trazer mais para perto. Eu fiquei trabalhando muito a linguagem para ver que soaria mais real, até chegar no resultado final. Mas esse ir e vir das histórias, né? Quer dizer, ele vai, reconta e conta uma história, reconta e tal. Isso está dentro de uma estrutura também que favorece a própria narrativa do livro, né? O próprio, digamos assim, delineamento da narrativa, né? Porque esses espaços de diálogos com várias, pegar uma mesma cena e recontá-la, Uhum, né? Redefini-la, ele acaba acrescentando sempre alguma coisa que acaba favorecendo a estrutura de desfecho do livro, né? Quer sim. dizer, também foi uma estratégia literária isso. Sim, eu acho que tem a ver também. Eu gosto muito de pensar na coisa da perspectiva de tudo na vida, né? Aí, meu lado arquiteta aí trabalhando, né? Nunca vou me esquecer da primeira aula de perspectiva na faculdade, quando a gente pôde ver como trabalhar com o mesmo objeto e fazer com que o mesmo objeto, dependendo da sua perspectiva, ele saísse ali num desenho de uma maneira brilhante, mostrando muita coisa, mostrando quase nada, ou enfeiando, vamos dizer assim, o objeto, né? E é um pouco isso, né? Trabalhar com as perspectivas do personagem e das pessoas ali em volta, me ajudou muito a entender também o que está se passando na cabeça de cada um, né? Mesmo que isso sempre esteja vindo do Otávio. Mas eu brinquei muito com isso até para que a gente pudesse entender, né? Eu não quis colocar todas as cartas na mesa, do início ao fim do livro, até porque eu penso muito isso mesmo, sabe, Maurício? Eu acho que a vida, a gente não tem todas as respostas, né? A gente não tem. Tem muita coisa que a gente fica na dúvida e fica na dúvida, ponto. Não vai mudar disso aí. E tem coisas que elas não são esclarecidas para a gente agora, são esclarecidas daqui a 5 anos, e aí a gente, opa, era isso, a minha dúvida que estava aqui, né? Então eu quis trabalhar um pouquinho com isso aí, para trazer para a realidade. Eu quis que o livro fosse muito real, né? Com todas essas questões que ele coloca, ele fosse muito real. Que as pessoas, ao lerem, que o leitor ele sentisse assim, identificação com a leitura, não sentisse, isso está tão estranho, não parece realidade. Tá uma ficção muito assim, não me convence. Eu quis isso. Eu gosto muito do livro que não te pega pela mão e vai te explicando tudo, mas que ele te dá um pouco de dever de casa. Você tem que pensar, você tem que analisar, você tem que ali caminhar junto com os personagens. Essa, pelo menos, foi a minha tentativa, né? O fato dele, logo no início do livro, tem uma coisa curiosa, que ele Hum. se confessa mentiroso logo no início do livro. E ele é o narrador do livro. Quer dizer, como é que você vai confiar no narrador desse que já começa se dizendo mentiroso e que mente bem, ainda admite isso? Mas não é o ser humano, não é assim? Nós somos muito teatrais, né? Nós somos todos muito teatrais. Hum. Eu acho que é bem isso, né? É a questão da natureza humana, né?
Ninguém é totalmente bom, totalmente mal. A gente muda até num círculo de amigos, né? Se estivermos conversando, eu e você, se chegar aqui uma terceira pessoa, uma quarta pessoa, tudo muda, né? Muda o rumo da prosa, né? Como a gente diz. E eu acho isso absolutamente fantástico, mas muito verdadeiro, né? Ele foi verdadeiro, né? Um adolescente verdadeiro. Agora, ele, a partir do Minha Cabeça Dói, né? Quer dizer que foi uma Hum. experiência também dolorida para você como escritora, né? Me pareceu, né? Pela nossa conversa. Como é que está a escritora Ale Mota? Primeiro com a repercussão do livro, o livro está tendo uma boa repercussão, e como é que está a preparação do próximo passo? Vamos lá, temos muitas coisas aí acontecendo. Estou lançando um livro juvenil, gostei desse lado também do juvenil. Minhas micronarrativas, que eu amo de paixão, também já tem. Daqui a pouco tem mais coisa aí chegando, né? Eu gosto muito dos textos enxutos, né? Como o Meu Velhos, o Meu Interrompidos. E eu acho que eu sempre vou escrever assim, de uma maneira muito enxuta. A concisão é um negócio que eu prezo muito, a precisão, né? Eu não deixar ali uma vírgula a mais, eu não deixar ali uma palavrinha a mais, tentar realmente fazer aquele desafio de escrever pouco e a pessoa, quando lê, ter aquela impressão assim, nossa, eu li tanto aqui. Você teve essa impressão quando leu Minha Cabeça Dói, de ser uma história maior do que o que estava no papel? Se você teve, eu fui bem sucedida. Se não teve, não fui bem sucedida. Não, eu gostei dessa experiência, né? Um livro curto que lê, mas o próprio Sérgio Tavares, ele chega a dizer isso, né? Diz, olha, é um livro curto, mas não é um livro breve. Em linhas gerais, é isso que ele diz. Eu também tive essa impressão, né? Mas Ah, essa então fui coisa da bem concessão, sucedida. sim, Então, mas essa coisa da concessão, concisão, me chama muita atenção para uma frase do Carlos Lacerda, que ele escrevia muito, né? E ele dizia sempre: Eu não tenho tempo para ser sintético, né? Como é o seu tempo para ser sintética? é difícil essa pergunta, né? Aí eu vou lá atrás, porque eu não sabia que eu gostava de escrever desse jeito. Eu sempre gostei de escrever, demorei para começar a escrever. Eu não sabia, né? Eu era criança e eu dizia que eu ia ser escritora, as pessoas falavam: "Ah, muito bem, é isso mesmo, você gosta muito de ler, né? Muito bem", mas ninguém me explicou como fazer para ser escritora. Então demorou um pouquinho. Os adultos podem ser muito cruéis. Eles me davam força, mas ninguém ajudava. E aí o tempo passou, demorou muito para eu começar efetivamente a escrever, né? Mas quando eu comecei efetivamente a escrever, eu descobri que eu gosto disso. Eu gosto do desafio. Isso é muito gostoso para mim. É um desafio que para mim assim, não me faz mal, me faz muito bem. Pode até ser angustiante em alguns momentos, mas me faz muito bem. De escrever pouco, contando muito. Então, eu acho que eu vou sempre fazer isso, seja no romance, seja nas minhas micronarrativas, né, meus livros de contos, né, seja no infanto-juvenil. Eu sempre vou estar com esse desafio de não deixar nenhuma palavra sobrando no texto. Eu gosto muito disso. E agora, ao vivo, eu gosto de conversar, falar muito. Aí eu já não consigo a concisão. Maravilha. Ale, muito obrigado pela sua participação no Leituras. Foi uma ótima conversa. Muito obrigado. Maurício, eu que agradeço. Você é um amor e é muito bom a gente poder falar de literatura, né? O que a gente ama tanto e a gente poder conversar sobre literatura é bom demais. E te agradeço pela leitura do livro, do Minha Cabeça Dói. Espero que mais pessoas leiam. Tenho tido retornos muito interessantes do livro, que tem me dado muita alegria.